Então, minha gente, voltando aqui ao nosso speech sobre os processos do evoluciólogo, nós vamos falar aqui agora sobre as extrapolações conscienciais. O que é que vem a ser a extrapolação propriamente dita? Isso aqui é um assunto também que nós discutimos 2 horas numa tertúlia. O extrapolacionismo é o estudo aplicado às experiências de extrapolações ou antecipações evolutivas. Obviamente não habituais nem rotineiras, elas, portanto, são esporádicas, da consciência em qualquer nível evolutivo, em relação ao próprio nível atual, ou o imediatamente superior, ou outro mais avançado. Então, veja, é algo que você tem, que você experiencia, como se fosse assim um pré-libar, uma antecipação, alguma coisa que você está fazendo uma degustação antes da hora. O caso todo é esse, é só para saber como é que funciona. Então, existem essas coisas do ponto de vista parapsíquico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de vivência para as pessoas. Agora, o nome também que nós falamos para isso, que aí é uma verdadeira ciência, é a prevenciologia. Então, a previvenciologia. Então, você vive antes da hora daquilo acontecer. Então, você tem umas pequenos trailers, flashes, de uma realidade que você ainda não domina. Então, a previvência, você vive antes. Agora, isso é importante para nós estudarmos e para ver. Até um certo ponto, essa previvência, por exemplo, ela envolve, às vezes, as primenéries da pessoa, a primavera energética, as euforias, aquela condição de euforia intrafísica que ela tem, e outras condições nesse sentido. Agora, isso tem muita relação com o avanço evolutivo esporádico, ou seja, você vê o que é que você vai atingir oportunamente. Isso é muito importante para incentivar, para motivar, para dar um gás novo, sangue novo para a pessoa naquilo que ela faz. Uma outra coisa séria é que isso é uma singularidade, como eu digo aqui, experimentológica. É uma coisa assim, esporádica, raramente ocorreu isso. Então, por exemplo, eu mesmo tenho extrapolacionismo, que eu acho que chega a uma condição de doido, porque eu tenho até de teleguiado autocrítico. Mas eu sei que isso tudo eu não domino. A gente só tem uma coisa definitiva quando você domina com o pé nas costas, sem fazer careta. Eu falo que aquele cantor. O cantor, por exemplo, ele pode ser muito bom, então ele canta e não faz careta. Ele domina totalmente o processo de cantar. Agora, o outro que faz careta, um esforço danado para cantar, esse não domina nada. Então, vocês estão vendo que existe o amador e existe o profissional. Existe aquela conduta padrão que a pessoa já domina, consolidada, e existe aquela outra que é uma conduta exceção que ela não domina. Eu, por exemplo, os meus processos, por exemplo, da central estafia de energia que eu tenho, a hora que eu consigo ligar, isso já é um trabalho de teleguiado, mas eu não sou teleguiado. Eu não consigo fazer as coisas que essa turma consegue. O da semiconsciência, eu estou vendo que eu fui até lá, perto. Eu vou até perto do transmentor, mas tudo esporádico. Mas eu não sou profissional disso, sou amador. Eu apenas faço isso, mas não é o meu métier ainda. Eu sou calouro, sou novato, sou uma pessoa que estou em fase de experiência. Agora, eu não sei há quanto tempo, às vezes a gente está fazendo experiência disso faz meio milênio, 1 milênio. Então, tem que dominar o processo e acabou, e falar com voz grossa, sabendo o que é que a gente está fazendo. E não fazer isso. Agora, por exemplo, dentro da escala ali, o processo da semiconsciência. Eu, às vezes, eu já passei, por exemplo, 6 meses como descoincidido praticamente permanente. Agora, é uma descoincidência vígil. Me criou até problema isso aí. Mas eu passei praticamente meio ano assim. Agora, veja, isso é a semiconsciência. Agora, aquilo era uma coisa que me criava problema. Eu não dava conta ainda de viver aquilo em paz, com tranquilidade. Me ajudava muito, mas eu entrava na vida dos outros, começava a pensar nas coisas dos outros aí, aquilo interferia
nos meus problemas. Isso aí é um processo difícil. Agora, por exemplo, então, semiconsciente, eu sei mais ou menos o que é isso. Agora, desperto. Esse negócio de desassédio, você sabe, eu mexo com essas coisas desde menino. A gente consegue uma opção de coisa, mas eu não posso dizer que eu sou doutor no assunto. Eu não sou total. Várias vezes as consciências me criaram problema físico, inclusive julgando coisas em cima de mim, me empurrando, o diabo. Eu já machuquei o joelho, já machuquei uma opção de coisa dessa. Isso não é total. Entende? Se eu, por exemplo, fosse me dedicar só ao processo de desassédio para valer, esquecer vocês, o trabalho que eu faço, a coisa toda, eu acho que eu seria um desperto até bem, assim, para apresentar. Mas do jeito que eu sou, não dá. Então vocês vejam, conscienciólogo, eu faço o que eu posso. Epiconlúcio, a gente faz o que pode. Então, por exemplo, projetor, também alguma coisa, para o gasto. Tenepsista, o meu negócio, sou veterano, eu tenho FIEX nessa coisa toda. Mas então, veja, na questão de tenepsista, até um certo ponto, talvez eu já seja profissional. No mais, eu tenho lampejos, eu tenho vislumbres, eu tenho acenos, eu faço força, mas eu não sou profissional. Ainda sou amador, muito amador demais. Então, eu estou dando um exemplo no meu caso, eu que estudo isso há quantos anos nessa vida e fora as outras, como essas coisas são difíceis e quais são os trabalhos que a gente tem para alcançar esses objetivos e esses níveis evolutivos. De modo que vamos estudar o extrapolacionismo. Uma coisa só eu digo para vocês, a maioria de vocês já tiveram experiência de extrapolação. A maioria de vocês também, boboca, cego e burro, cada um não guardou a extrapolação que teve. Isso é uma boa coisa para vocês meditarem a respeito. Reflitam sobre isso. Então, é uma, vamos dizer, frustração para o amparador ou para um evoluciólogo. A hora que ele ajuda a pessoa a ter uma extrapolação, ela alcança aquele nível e a pessoa não vê o alcance do processo, não vê a profundidade, não vê a aplicação, não incorpora aquilo no seu dia a dia. E isso acontece nas melhores famílias. Dentro da CCCI, está assim desses fatos. De modo que observem bem seus extrapolacionismos, acabe com as suas auto-vitimizações, deixa de queixar a respeito das coisas, que às vezes você está recebendo mais do que aquilo que você tem lucidez, que você reconhece. Vamos abrir o olho com isso. Então, por exemplo, uma das coisas mais sérias do extrapolacionismo, é isso que eu estou falando aqui, sobre as verpons. Os valores excedentes, os acréscimos, as luvas das verpons. Isso é muito sério, verdade relativa de ponta. Então, nas práticas tenepsistas, por exemplo, os extras parapsíquicos, os pós-fácios, aquilo que ocorre de assistência para a pessoa depois que ela fez o trabalho diário da tenepse, vale a pena pensar nisso. Agora, outra coisa é a coleção de parafatos vivenciados, a happy hour multidimensional, a projeção lúcida precognitiva, a precognição vivenciada, o aceno do amanhã, a entrevisão, o prelibar da vida futura, o pré-levantamento do futuro consciencial, o trailer da próxima etapa evolutiva, o extra-com, quer dizer, aquele com magno que a pessoa ainda não tem capacidade de estar dominando totalmente, mas ela temporariamente usufrui daquilo e aplica, e ela nem percebe, e às vezes nem tem gratidão para com isso. Então, um com magno extra. Agora, outra coisa é que a pessoa aí tem um nome do dicionário, que é um nome meio feio, mas ele existe, isso é dicionarizado, não foi eu que criei, é lambujeiro. Então, existe o lambujeiro paraperceptível, é o cara que recebe lambuja, que usufrui de lambuja, que entra na história e que às vezes não leva isso muito a sério. De modo que existe o extrapolacionista, é o prospector do próprio futuro, de modo que vamos pensar na questão do evoluciólogo. O evoluciólogo é aquela pessoa que faz e que obtém e que vive com extrapolações menos difíceis.
Então ele sabe mexer com essas coisas, sabe dar para as pessoas os processos também, até ele, até aquele nível dele. Agora, aqui, ó, na outra página 321 do extrapolacionismo, tem lá, 03, evoluciologia. A extrapolação, quando promovida pelo evoluciólogo extrafísico, envolve a execução da PROEX, da consim extrapoladora. Isso é a base de tudo. Por isso que o extrapolacionismo é tão sério. Agora, é bom vocês, aqueles que não leram, examinar bem essas duas páginas do extrapolacionismo para entender direitinho o que é a extrapolação. Agora, uma coisa séria é a funcionalidade que eu estou falando aqui. A extrapolação evolutiva, quando comprovada por amparador extrafísico de função, que ajuda a intensificar a interatividade interconsciencial e multidimensional do amparador, o amparando. Uma coisa e outra. Então, veja, olha o amparo de função. Você quer ampliar a sua assistência extrafísica, aquilo que você recebe, aumente a capacidade do seu desempenho como voluntário. Veja o que você faz, que eles aumentam a assistência sobre você. De modo que é o amparo extrafísico de função. Os evoluciólogos coordenam, verificam, participam, orientam muito isso. Agora, a sinalética energética parapsíquica predispõe à obtenção e identificação das extrapolações evolutivas. Quanto mais nós aperfeiçoarmos o modo de viver teórico e prático, com a sinalética, os sinais que nós temos, dos problemas, vamos dizer, parapsíquicos, energéticos, especiais, nossos, próprios, da própria pessoa, melhor para todo mundo, mas principalmente para a própria pessoa. De modo que a sinalética importa a gente levar isso em consideração. Agora, aqui, ó, eu digo uma coisa muito séria. Sob a ótica da evoluciologia, são componentes do mérito gerador da extrapolação evolutiva, no mínimo, o autodiscernimento, a cosmoética pessoal e a assistencialidade teática. Então, a interassistencialidade feita por você, a cosmoética pessoal partida de você e o autodiscernimento que você aplica no dia a dia. São três coisas óbvias, lógicas, que isso aí ajuda a pessoa a receber extrapolação. Certas primeneres ou primavera energética que nós temos, é uma extrapolação. Certas condições de euforia intrafísica, que são fatos muito comuns na vida das pessoas, são extrapolações. Então, vamos pensar bem nisso, para ver que a pessoa tem. Às vezes, falando em euforia, as pessoas vão entender mais. Para uma pessoa começar a entender a si mesma, na questão da extrapolação, ela deve pensar, quando é que eu tive algum episódio de euforia humana? Como é que foi? Agora, você já vivenciou alguma experiência extrapoladora do nível intraconsciencial perante o próprio patamar evolutivo atual, dentro da sequência da escala evolutiva? Aí aqui a gente pode acrescentar uma frase. Quais foram as consequências da previvenciologia para você? Essa previvência trouxe quais efeitos? Positivo. O que você fez com isso? Então, vamos estudar por quê? O evoluciólogo está perfeitamente dentro do contexto da extrapolação. Agora, outra coisa séria que nós estamos falando aqui é a identificação da presença do evoluciólogo. Como é que nós vamos identificar? Tem que fazer essas coisas positivas todas que eu andei falando aqui, mas a coisa mais séria é o upgrade do megafoco. Eu vou repetir, upgrade do megafoco. Upgrade é a hora que você acrescenta algo novo, exponencial, mais sério, de aperfeiçoamento, um passo à frente, alguma coisa melhor, enfim, um aperfeiçoamento que você colocou naquilo que você está fazendo. Então, a coisa mais séria é ter o upgrade do megafoco. Qual é o megafoco? O megafoco é a centralização que você tem no objetivo básico do seu trabalho e da sua vida. Então, se você tem um upgrade do megafoco,
a tendência sua é ser mais visto pelo evoluciólogo do nosso grupo evolutivo. Agora, como é que a gente vê isso? Repetindo aquilo que eu falei de manhã. Você vai achar um amparador onde tem um assistido. Você vai achar o evoluciólogo junto da mini peça do Max Mecanismo Assistencial. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, faça a interassistencialidade para você chegar uma hora e você ser uma mini peça dentro de um Max Mecanismo Assistencial. Na hora que você for uma mini peça, inevitavelmente você vai ter a assistência e o convívio de evoluciólogo, inevitavelmente. Então vamos repetir tudo que nós falamos. Quer achar um amparador, quer ter um amparador, esteja com os assistidos. Amparador, o encontro você tem que marcar com ele é junto dos assistidos. Agora, quer ter um evoluciólogo que possa estar vendo o que você faz? Seja uma mini peça dentro de um Max Mecanismo Assistencial. E eu estou dando a dica básica, técnica, prática, objetiva. Vocês entenderam? Amparador, o assistido, evoluciólogo, a mini peça. Isso é que leva a pessoa para o upgrade do megafoco e que faz com que o amparador e o evoluciólogo apareça junto dela para assisti-la. Agora veja os momentos predisponentes que a gente pode ter na vida, na atuação direta do evoluciólogo. Por exemplo, você de vez em quando, você tira aí uma meia hora para refletir sobre o que você faz? Não é refletir pensando negativamente do assunto ou se queixando intimamente sobre o caso, mas é pensando se está certo, o que pode aperfeiçoar, que pormenores que eu possa acrescentar no caso. Então, uma reflexão interassistencial. Como é que eu posso melhorar o nível da minha TARES? Como é que eu posso entender mais a policarmalidade? O que é que eu faço que ainda merece burilamento, aperfeiçoamento? Isso, então, esses momentos predispõem à ingerência, ou vamos dizer assim, aquela recomendação, ou a interferência positiva do evoluciólogo. Uma outra coisa muito séria, nesse momento predisponente, você tem que arranjar um jeito de ter um interesse pessoal anticonflitivo. Anticonflitivo. Você não pode estar pensando com um processo de atrito. Você tem que pensar de uma maneira suave, positivamente, de uma maneira de engrandecer, de construir mais, uma maneira prolífica, construtiva, edificante daquilo que você está interessado. Uma outra coisa muito séria, um momento que predispõe demais a presença do evoluciólogo, é você pensionizar nos outros de maneira positiva. A sua pensionização está dirigida no interesse dos outros em favor deles? É assim que o evoluciólogo vai aparecer. Agora, como é que você sabe, nós podemos fazer aqui o diagnóstico por exclusão. Isso tudo que eu falei são os momentos que predispõem. Quais são os momentos que excluem o evoluciólogo? Toda vez que você faz fofocagem, toda vez que você sente algum sentimento de inveja, toda vez que você tem uma intenção escusa, toda vez que você age ou pensa ou articula a própria vida numa manipulação anticosmoética, você então está excluindo o evoluciólogo. Faltou assistência, o nosso amigo evoluciólogo cai fora. Tem assistência, a tendência dele é aparecer. Agora, vocês têm que lembrar que o evoluciólogo ele tem uma mobilidade extrafísica que nada paralisa o trabalho dele. A consciência não tem tempo nem espaço. Então, por exemplo, ele pode atender várias pessoas simultaneamente, ao modo dele. Então, vamos entender. O que eu desejo para todos, que é isso que é a minha intenção aqui com esse curso, é que todo mundo seja uma estação retransmissora das energias dos evoluciólogos. Isso já vai ser o máximo. Se nós conseguirmos
estação retransmissora, já é uma grande coisa. Você perceber, saber como é que isso funciona. Agora, outra coisa séria é o seguinte, perfil do evoluciólogo. São essas 9 páginas aí que a gente deu para vocês. E eu primeiro explico o que é evoluciologia, que é a especialidade da conscienciologia aplicada ao estudo da evolução da consciência, abordada de modo integral, holossomático, multiexistencial e multidimensional, em nível técnico, que é a matéria específica do orientador evolutivo ou o evoluciólogo. Agora, a evoluciologia, em síntese, é a auditagem evolutiva. Auditagem é o auditor da história, no caso. O que é isso? É aquele contabilista da nossa evolução, aquele que observa as nossas contas, a nossa ficha evolutiva pessoal, a FEP, aquele que vê qual é o nosso saldo hoje a respeito das coisas. Ele sabe disso. Então, a evoluciologia é baseada nisso. Agora, como eu estava falando para vocês de manhã, o evoluciólogo é o parageneticista, é o homem que mais entende paragenética, que é a paragenética que permite, por exemplo, você superar as mazelas da genética da sua família. É essa paragenética que permite a você predispor o emprego e o uso de alto nível de um macrossoma, por exemplo. Enfim, é o evoluciólogo, então, a consciência bússola, aquela que orienta a gente, que mostra um sinal. Agora, ele é também, como eu disse, o holobiógrafo, que eu falei de manhã, aqui, ó, na sinonímia tem todas essas expressões e muitas outras, para ficar a coisa mais clara. Agora, portanto, nós temos que entender o desafio. O Homo sapiens conscienciológicos e o Homo sapiens despertos têm para desvendar o enigma, impasse, dilema ou desafio da personalidade do homem evoluciológicos. Então, veja, o conscienciólogo, homem ou mulher, e o desperto, homem e mulher, eles têm que entender como é que o evoluciólogo funciona. Agora, o perfil aqui do evoluciólogo, nós colocamos aqui 100 características ou traços panorâmicos, que é o chamado Magno Curriculum Vitae, o holocurrículo, a retobiografia, a mini-biografia, o portfólio pessoal do evoluciólogo. Então, eu só vou falar de alguns aqui, porque são 100. São esses aqui que eu falei para vocês, para dar uma lida e ter uma ideia da realidade. Então, por exemplo, ao ressomar, o evoluciólogo recebe, na condição de amparador extrafísico, o colega evoluciólogo capaz de atender ao trinômio, afinidade, intimidade e antiguidade, implantando super eficiente dobradinha. Então, veja, às vezes, muitos casos de evoluciólogo, a dupla evolutiva deve ser de 2 evoluciólogos. Então, um vai viver com o outro. Isso aí potencializa de maneira sinérgica a condição. Isso pode ajudar maior número de consciências dentro do seu grupo evolutivo. Isso é que eu estou chamando aqui de dobradinha evolutiva, que é uma coisa séria e lógica. Só vocês pensarem um pouco, vocês vão ver que tem sua razão racional. Lógica. Agora aqui, antipendências. O evoluciólogo tende a diminuir as pendências intrafísicas, é o 04 que está aí, na outra página, 1022. Ele tende a diminuir as pendências intrafísicas, interpessoais e interdimensionais relativas a todos os assistidos, inclusive nas visitações aos ambientes humanos, empregando ao máximo 8 características profissionais avançadas, universalistas, euremáticas, cosmoéticas e entrosadas com aproximações simples. Isso aí é a sua área aí, ó Carla. Então, o para-direito, a para-advocacia, a para-política, a para-diplomacia, o para-estadismo. Isso aí é aquele negócio que eu fui falar, que o cara falou que eu nunca tinha falado nisso, eu já falei isso muitas vezes. Agora, a socio-para-biologia, a para-filosofia e a para-tecnologia. Essas coisas todas são sérias e estão num nível de avanço muito grande. E o evoluciólogo é que está mais por dentro dessas realidades. Agora, na assistenciologia, o 06,
coloca o evoluciólogo, coloca a vida assentada no trabalho da prestatividade lúcida, ou da interassistencialidade teática, dedicada abnegadamente à melhoria de milhares de outras vidas intra e extrafísicas. Qual peça-chave no máximo mecanismo de emancipação libertária? Então, veja, ele também é uma mini peça dentro do máximo mecanismo. Agora, como diz aí o enumerador para mim, um serenão, ele é mini peça dentro do colégio invisível dos serenões, que é o máximo mecanismo. Tudo na vida tem hierarquia e existe esse processo. Agora, assistido, é o número 07. Por onde vai extrafisicamente, o evoluciólogo assiste na função do desafio pessoal de epicentro ou atrator energético de consciências, evoluindo em torno, a ser assistido em conjunto com intensiva conexão sinérgica. Então, o processo da sinergia, ele vai ficando cada vez mais comum e corriqueiro dentro de todos os desenvolvimentos evolutivos do evoluciólogo. Uma outra coisa, na atenção, 09, ele consegue expressiva atenção multidividida, com inabalável concentração mental, em qualquer nível existencial onde se manifeste, com altruísmo e autoabertismo, ou seja, o abertismo consciencial lúcido. Agora, 11, autoconsciencialidade. Com multifacetação da personalidade, representa evolutivamente 3/4 da autoconsciencialidade cosmoética e extrafísica, ou seja, 75% do nível hierárquico do homem sapiens sereníssimo. Lá, 75% serenão. Agora, auto-organização. Com invariável auto-organização, autocontrole e disciplina produtiva, ele respeita as pessoas e os ambientes, evitando choques, traumas, atritos, conflitos interconscienciais reais de todas as naturezas que eu estava falando aqui hoje. Agora, autorrevezamento, número 15. Desenvolve contínuos autorrevezamentos conscientes quanto às atividades evolutivas pessoais. São as max proex interdependentes. Quer dizer, da agora em diante, todos nós aqui vamos ter vidas entrosadas com as próximas. Essa nossa vida vai ser um marco para todo mundo. Ela vai se entrosar cada vez mais com o outro e nós vamos fazer autorrevezamento. Isso aí vai permitir a gente ter macrosoma. Isso vai melhorar também os detalhes das nossas proex próximas. Então, vamos pensar bem nisso para saber como é que o evoluciólogo faz, porque a tendência nossa é caminhar para fazer isso cada vez mais. Max proex interdependentes. Vamos entender? Uma depende da outra. E não é só eu que depende de vocês ou vocês de mim. Não, eu dependo, essa minha vida vai depender da outra, vai depender da outra, vai depender da outra. Então, é uma interdependência interna do micro-universo consciencial e uma dependência externa da grupo karmalidade ou do grupo evolutivo com quem nós estamos evoluindo. Então, são duas apreciações da história. Uma íntima e outra de fora. Vamos entender bem. Agora, na fieira da serialidade das próprias vidas biológicas e consecutivas, com versalidade desenvolta e polivalência multidimensional. Isso aí, expõe tudo. Só a pessoa pensar bem que ela vai entender tudo que nós estamos falando aí. Agora, uma coisa séria, é o número 21. O conscienciólogo atua continuamente conforme as demandas do Colégio Invisível dos Evoluciólogos. É o CIE, ou a ortopenselidade do Conselho dos Evoluciólogos, que é a paraculturação, em paracomunidades avançadas, seletivas e de transição, que é a Transitolândia. Por exemplo, aqui nessa comunidade Comunex, comunidade extrafísica, que a gente chama de interlúdio, de vez em quando tem reuniões de evoluciólogo. Eu sei porque já me falaram isso, eu não cheguei a ver, mas que eu sei já me falaram aí. Há pouco tempo um dos nossos amigos me disse isso aí. Agora, CMP, Ciclo Multiexistencial Pessoal, CMP, é o número 23.
o evoluciólogo conhece a qualificação do próprio ciclo multiexistencial pessoal, específico do critério da atividade evolutiva, contrabalançado pela progressão do trinômio ressomas, dessomas, intermissões, nos trabalhos socorristas grupais, entrosados e fundamentados na libertação do egocentrismo. Libertação do egocentrismo, é o que nós precisamos. E eles são especializados nesse ciclo multiexistencial pessoal. O ciclo multiexistencial pessoal, que é o CMP, é aquilo que eu estava falando para vocês, dos ciclos, que eu quero levar um dia para falar isso, no sábado, no domingo e na terça-feira. São 3 ciclos entrosados para nós ficar mais a par dessa realidade evolutiva. Agora, no 29, desassedialidade. Vive assédios interconscienciais, o evoluciólogo, contudo não se altera nem sofre com isso. Compreende, ajuda e assiste na desassedialidade, embasado na dispersidade veterana, inteiramente dominada, inclusive com aquilo que eu falei, autorrenúncias. Sabe encapsular-se, encapsular outros seres, rechaçando e neutralizando as influências doentias externas. Isso é o trabalho do evoluciólogo. Eu estou lendo aqui, saltitando uma coisa ou outra. Número 33, página 1024. Entendimento, o primeiro lá, 33. Não impõe inculcações ou heterodeterminações a ninguém. Ele busca informar a fim de expandir a autolucidez, o entendimento, a apreensão técnica e a recuperação dos cons magnos. São os resgates intelectivos dos indivíduos, ouvintes ou interlocutores. Olha, isso aqui tem uma síntese que não tem jeito. As palavras que estão aqui não podem ser tiradas nada, mas dá uma síntese da realidade nossa, do entendimento da situação. Vale a pena pensar nisso. Número 33. Agora aqui, número 35, experimentologia. Nesta existência, dedica-se ao voluntariado solidário, mais eficaz em tempo integral, com horas extras, esforços concentrados, tours de force, iniciativas e contribuições pessoais. Agora, voltando aí, nós vamos ver o 34, evolucionário. Nesta vida material, mantém o ordem pensante pessoal por evolucionário pragmático, abraçando seres de todos os níveis, eliminando as desafeições de quaisquer naturezas, com universalidade e pacifismo, instalando escolas evolutivas. É o que nós estamos tentando fazer com eles, fazendo as escolas evolutivas. Eu comecei, em primeiro lugar, foi com o Centro da Consciência Contínua, dentro de casa, para depois arranjar a massa crítica da turma para poder fazer o Instituto. No Instituto nós fizemos aqui o CAEC. Do CAEC tem hoje, são ao todo 13, não é isso? 13. No dia de hoje são 13 Cs. São esses 13? São 13 ICs. Isso são escolas evolutivas, querendo ou não. E isso tudo tem o evoluciólogo por trás. E ele, coitado, às vezes o povo tem uma certa ingratidão, que é tudo inconsciente, cego, surdo e mudo, mas ele está aí. Ele entende isso. Agora, número 38, habitologia. O evoluciólogo tem evoluciologia a conta de habitologia. Habitologia quer dizer o estudo dos hábitos. É a constituição dos hábitos, a reunião disso é que criam as rotinas. Essas rotinas podem ser úteis se os hábitos são sadios. Então, o estudo do hábito é a habitologia. Agora, o evoluciólogo tem a evoluciologia, a conta de habitologia, ou estudo e pesquisa com reverificações incansáveis dos hábitos melhores individuais, as condutas e comportamentos mantenedores das rotinas e para-rotinas pessoais úteis e de bom humor. Uma coisa muito interessante é o bom tom, do bom humor. Uma pessoa dessa, vocês sabem como é que é. Então a gente nota que é aquilo que eles falam, rico ri à toa. O rico evolutivo, ele ri à toa. Isso eu acho que vale para nós, do ponto de vista evolutivo. Se você está feliz, você vai ampliar essa felicidade para os outros, cedo ou tarde. Mesmo que você queira mascarar muito, ela acaba aparecendo. De modo que vamos pensar nisso. Agora, o número 40, higiene. Isso aqui
é talvez a maior necessidade da CCCI, dos componentes da CCCI. Ressomado, o evoluciólogo tem na higiene consciencial o alicerce do equilíbrio íntimo, a fim de sobrepor aos percalços das atividades próprias das tarefas de esclarecimento, da TARES, das gestações conscienciais, as GESCONs, e aplicações policármicas, mantendo contato incessante com múltiplas categorias de personalidades. Higiene consciencial, isso é a coisa mais séria que tem. A higiene consciencial, ela atinge não só a higiene mental, mas a higiene parapsíquica, assistencial, o trabalho que você tem, sua parte profissional, tudo que você tem, as relações suas, por exemplo, dentro do voluntariado cosmoético e tudo mais, de modo que vale a pena pensar. Agora, holobiografias, é o número 42. O evoluciólogo é experiente em toda eventualidade, na aplicação inteligente e melhor da holobiografia pessoal. Ele amplia a holomemória para incorporar o conhecimento das vivências de centenas de consciências do próprio grupo evolutivo, além de dedicar-se esforçadamente ao estudo acurado e detalhista dos fatos e feitos do trinômio, holobiografias, autobiografias, biografias, que são as retobiografias das grandes personalidades históricas. Para demógrafo especializado, o evoluciólogo tem autoconsciência demográfica e parademográfica. Demógrafo é aquela pessoa que estuda demografia, que é o processo do aumento da população, o nível da população, a sistemática da população, a estatística da população. Ele tem, o parademógrafo, ele tem noção de todos esses dados em qualidade e quantidade a respeito, inclusive, das parapopulações. Aquele negócio do 9 por 1, lá no fundo, deriva desse conhecimento, que eu vivo falando isso aqui. 9 por 1, ele sabe o que é isso, ele sabe todos os detalhes dessa condição. Aquilo que para nós é apenas uma hipótese tentativa para explicar uma condição difícil. Agora, na outra página, 1025, está número 50. Intencionalidade. Nessa existência, o evoluciólogo exemplifica o trinômio polimatia, poliparapsiquismo, polikarmalogia, com a depuração maior da intencionalidade das autotendências. Então, veja, polimatia é o problema da erudição mais ampla. Poliparapsiquismo é a pessoa ter várias, e saber usar e aplicar várias modalidades de parapercepciologia. E polikarmalogia, que é o polikarma, que é aquilo de fazer a interassistencialidade com maior isenção. Então, a intencionalidade dele, como evoluciólogo, vai longe. Agora, intermissiologia, o número 52. Desfruta em toda intermissão de amplas possibilidades de recurso e assistência, sem desgaste nem interveniências espúrias da mega-baratrosfera extrafísica terrestre. Alcança a primeira e a segunda dessomas de imediato, simultaneamente, ao experienciar o descarte do corpo humano. Então, veja, o Sérgio Muscoff, a hora que dessomou, e que em 22 horas depois, ele já tinha passado pela segunda dessoma, e já estava totalmente consciente, mexendo, praticamente, ele chegou para mim assim no mental soma, mostra que no mínimo ele tem extrapolação de evoluciólogo. Alguma coisa ele tem. Vocês estão entendendo? Porque isso é um dos atributos deles. Agora, 52, intermissiologia. Desfruta o evoluciólogo em toda intermissão de amplas possibilidades de recursos de assistência, sem desgaste nem interveniências espúrias da mega-baratrosfera terrestre. Então, veja, isso é muito sério, gente, que eu estou repetindo. É uma mega-baratrosfera, quer dizer, os infernões que tem por aí. Ele exclui, ele anula, ele interfere nessas interferências negativas. Agora, a outra é o 59, mediador. Com energias conciliatórias, o que eu estava falando para vocês, energias conciliatórias. É mediador extrafísico colocado entre dois ou mais litigantes, durante a implantação prática do trinômio, enfrentamentos, acariações, heterodesassédios, interconscienciais, tanto em relação à extra quanto à intrafisicalidade. Concede rotineiramente entrevistas extrafísicas aos candidatos à ressoma.
Então, veja, há entrevistas. O problema é a pessoa procurar e ela ter mérito para isso. A situação está aí. A condição está em aberto. Agora, 61, mega prioridades. Ele prioriza a autoexpressão cosmoética com o autodiscernimento constante quanto à sabedoria da inteligência evolutiva, buscando diminuir em todo lugar o trinômio mundinhos interioroses a priorismoses. Mundinho é aquela pessoa que fica num mundinho particular e não sai daquilo. Ela fica desse jeito egoisticamente. E ela perde com isso, que o mundo, quanto mais a gente abarcar o cosmos, melhor para a gente. Agora, interiorose é uma pessoa que fica apenas numa vida de interior mais sólida e que dá mais força para ela, egoisticamente. Mas ela não enfrenta o além, a coisa depois dela. A priorismose é mais ou menos a mesma coisa, só que tem que é aquela pessoa que fica com as ideias e os conceitos todos muito particularistas e congelados. Ela está engessada naquilo. Qualquer coisa que você fala para ela, já tem uma ideia anterior que ela vai se defender. Ela não admite, então ela fica neofóbica. Agora, na outra página, 1026, nós temos aqui 76. Para assessoria. O evoluciólogo situa-se no patamar progressivo entre o teleguiado autocrítico e o serenão, definindo antes o próprio destino com lucidez, a fim de ajudar depois aos demais a definir os destinos pessoais e grupais, ao modo de assessor ou para assessor dos serenões. Então, esse é o objetivo, essa é a função do evoluciólogo, ser um assessor ou para assessor dos serenões. Agora, na outra página, 1027, vocês vão ver, 83, presenciologia. O evoluciólogo aplica com eficácia evidente a própria força autossuficiente e inescondível no emprego das energias conscienciais. É o chamado passaporte energético. E nas manifestações parapsíquicas onde se manifesta, a fim de não constranger nem coagir os presentes. Vamos pensar bem nisso. Presenciologia é o estudo da força presencial da pessoa. Agora, ele tem uma força presencial, por isso que eu estava falando para vocês, é muito interessante a gente ver. O transventor, quando vem aqui, tem uma opção de amparador junto com ele, sempre. Ele tem como se fosse um séquito, uma equipe constante com ele. Então, é uma coisa para se pensar, esse processo da presenciologia. Psicossomática. O evoluciólogo obtém bons resultados na assistencialidade do trinômio para cicatrizes psicossômicas, vínculos mnemônicos, gatilhos retrocognitivos, nas adversidades impactantes dos outros, a fim de ajudá-los a atingir a auto-neopensenidade libertária. O que é o trinômio? Para cicatrizes psicossômicas, quer dizer, aquilo que você tem no seu psicossoma, são cicatrizes, aquilo que você já experienciou e que ficou vincado em você. São os vínculos mnemônicos, ou seja, a sua memória está vincada por aquelas experiências. E os gatilhos retrocognitivos, alguma coisa que faz você detonar a lembrança na hora, aquilo vem, implode dentro de você. E você lembra o que é que precisa. Agora, ele obtém muito bons resultados na assistencialidade a essa condição das pessoas. Então, com isso, ele ajuda a pessoa que está sofrendo num percalço, numa adversidade, numa condição mais difícil. Outra coisa, 91, reurbanizações. Junto aos serenões, quando no período intermissivo, o evoluciólogo é ativo reurbanista extrafísico, além de patrocinar excursões extrafísicas para a técnica de grupos de para-estudantes nos cursos intermissivos a outros planetas habitados, exercendo a liderança de grupo volitação. Eu fiz algumas dessas excursões nessa minha última intermissão. Algumas pessoas que eu sei desde a época lá do Instituto também fizeram. Então a gente viu em outros planetas o processo da vida, o encaminhamento daquilo e outras coisas mais. Agora, geralmente, isso é orientado por evoluciólogo. Eles é que dominam o processo da energia em grupo, de uma equipe que se destaca de um planeta para outro. Agora, vocês vejam que vocês têm que entender e admitir essas coisas
com muita ponderação da sua parte. Vocês têm que refletir e fazer a primeira pergunta. Tudo isso aí que o Valdo está lendo, que a gente está dando aqui para a gente ler, tem lógica? Isso é coeso? Tem coesão e coerência? É bom examinar bem essas coisas. Não admita nada que eu estou falando, escrevendo ou dizendo aqui. Olha bem aí o princípio da descrença. Agora, pensando nisso, então, nós vamos ver o seguinte. Olha só aí, na outra página, 1028, tem uma frase enfática. O evoluciólogo consegue vivenciar com eficácia indiscutível o paradoxo do antagonismo, autorreservas, heterodoações, no íntimo da humanidade e da para-humanidade. Então, vamos entender. Autorreservas e heterodoações. Você tem reserva sua que você podia dar para os outros, e às vezes você não dá, devido ao egoísmo. Reserva de conhecimento, reserva de energia, reserva de emoções até, que você pode dar. Você então guarda aquilo escrupulosamente, de uma maneira errada, para você mesmo. E você pode fazer doações, heterodoações. Agora, isso tanto faz eu para vocês e vocês para mim. É necessário, então, nós estudarmos esse paradoxo do antagonismo, autorreserva, heterodoações, no íntimo da humanidade e no íntimo da para-humanidade. Agora, por aí, então, vocês vão chegar na análise do perfil do evoluciólogo, que eu recomendo que vocês leiam com calma, para entender isso aí com calma, porque não adianta falar muito aqui. Áreas. Segundo a extrafisicologia, eis na ordem alfabética 14 condições básicas ou áreas de atividade extrafísica envolvendo o evoluciólogo. Aí vem, 14. Agenda extrafísica, Colégio Invisível dos Evoluciólogos, Colégio Invisível dos Serenões, Cosmoconsciência, curso intermissivo, intermissiologia, ofiexologia, e por aí vai. Vocês vão notar, a turma que tem frequentado aí as minhas tertúlias, que muitos desses temas nós estamos debatendo nas tertúlias. Agora, logo em seguida vem a descrição. Sob a ótica da conscienciometria, eis na ordem alfabética 13 trafores do evoluciólogo, afirmando o valor da descrição e do comedimento em tarefas evolutivas execuíveis. Tudo isso eu falei, ou melhor, está escrito nos 100 itens dos perfis do evoluciólogo. Alta afetividade, está no duplismo. Alto atacadismo, no atacadismo consciencial. Alto comedimento, na cosmoconsciência. Autoconsciência, como mini peça assistencial, e por aí vai. Agora, trissociações. De acordo com a mental somática, importa enfatizar as trissociações, ou os 13 trinômios técnicos seguidos pelo evoluciólogo, apontados nos 100 parágrafos explicitados, e aqui está na ordem alfabética. Trinômio afinidade, intimidade e antiguidade, do amparador. Trinômio assistência, pedagogia, mega fraternidade, do duplismo. Trinômio conexionismo, interacionismo, sincronicidade, na Socin. Então veja, isso aqui vai te dar uma ideia mais avançada da evoluciologia e do evoluciólogo, como nós estamos falando. E agora aqui no fim, eu estou falando, o evoluciólogo tem na serenologia o próximo passo evolutivo à vista desafiador, sem se preocupar, aquela pergunta que me fizeram de manhã, sem se preocupar ainda com a vivência do anonimato cosmoético do Homo sapiens sereníssimo. Foi o que eu falei, mais tarde vocês vão ver que está escrito lá no paper, é aqui. Então veja, ele está, vamos dizer, tem na serenologia o próximo passo evolutivo, à vista, desafiador, mas ele está fazendo o trabalho dele. No caso dele, ele não se preocupa ainda com a vivência do anonimato cosmoético do serenão. Por isso que aquilo aparece. Ele dá mais colher de chá do que os serenões. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, que não tem nada disso aí, mas que há muito tempo, há muitos anos eu andei estudando, dois tipos que nós podemos classificar o evoluciólogo, que não foi falado nada até agora. Aí também não tem nesses papers aí de vocês, não. O caso é o seguinte, eu chamo isso de evoluciólogo júnior. O que é isso? É a consciência coadjutora da coordenação inteligente das PROEX ou da evolução consciencial de um número limitado de consciências componentes do seu grupo evolutivo. Esses são adstritos tão somente ao seu planeta ou mega escola planetária. Então, é o holobiógrafo monoplanetário. O nosso amigo transmentor é desse tipo.
Agora, evoluciólogo sênior é a consciência coadjutora da coordenação inteligente das proexas da evolução consciencial de um número maior de consciências, componentes do seu grupo karma, abarcando mais de um planeta ou mega escola planetária. Por exemplo, o EM tem um evoluciólogo que orientava ele aqui com as coisas. De vez em quando ele via com o transmissor nas nossas conversas, extrafísica. Então, é um holobiógrafo pluriplanetário. Vocês estão entendendo a diferença disso? Eu não coloquei nada lá e nem estou falando, estou só dizendo isso aqui para vocês, porque isso aqui é um processo deles, que pouco diz respeito a gente. Mas é importante a gente já ter uma ideia disso. Essas coisas eu conheci devido ao processo de contato com o transmentor. O transmentor é do primeiro tipo. Aquele evoluciólogo lá do EM é do segundo tipo, aqui na Terra, hoje. Então, por aí vocês vão ver os tipos, exemplos, condições, situações do processo do evoluciólogo. E eu vou deixar que nós temos ainda mais a metade do tempo aí, para a gente entrar nas perguntas e respostas, que a gente talvez possa esclarecer mais alguma coisa que ficou mal parado. Não adianta eu continuar lendo aqui as 100 itens dos perfis, por isso que é que eu dei esse papel, que é para você estudar. Esse assunto em 4 horas, como está sendo hoje, não dá para esgotar, não. A pessoa tem que estudar isso com mais calma em casa. Valdo. Então, esse meu curso, até um certo ponto, é uma frustração para vocês. Por quê? O dever de casa é superior à aula. Eu sou um cara claro, né? Eu quero explicar as coisas, tudo soco na cara e fratura exposta até em mim mesmo. Valdo, aqui, ó. Como é que faz para incorporar as extrapolações no dia a dia? Você disse que a gente se vitimiza, mas como é que é isso, entendeu? Que se é uma extrapolação... A primeira coisa, Flávia, é ficar de olho em tudo que você obtém a mais. Tem tanta pessoa que fala assim, hoje eu estou tão feliz. Pergunta para ela, por quê? Tem algum motivo? Às vezes, ela recebeu um banho de energia extrafísica para tirar todas as energias gravitantes que estavam em torno dela fazia 3 meses. É uma extrapolação. Deram uma ajuda de custo. Entende? Foi um coadjutor. Eles andaram trabalhando com ela para ajudá-la. Mas você falou, reflita sobre suas extrapolações, veja o alcance disso. Pois é. Incorpore no dia a dia. É. Então tem que observar todos esses detalhes. Por exemplo, você teve uma primené. Como é que você faz se você segurar essa primené para ela ser permanente? Para manter, né? Olha a extrapolação. Pode falar. Quais são as modalidades de parapsiquismo? Modalidade de parapsiquismo, clarividência, domínio da energia, o processo de você fazer um arco voltaico, você saber, por exemplo, se a pessoa tem ou não bloqueio cerebral, você sair fora do seu corpo, você ter uma projeção, por exemplo, lúcida dentro do seu próprio quarto, você visitar alguém fora do corpo, você ter, por exemplo, uma saída com bastante lucidez, enfim, tem aí, é só pegar o projeciologia que você vai ver lá, tem mais de 50 fenômenos, são modalidades do parapsiquismo, tá certo? Mas fala. Professor, eu queria entender o 39, hierarquia, revive simultaneamente múltiplos patamares evolutivos. Como é que seria isso? Múltiplos patamares evolutivos. Ele revive simultaneamente, por exemplo, esses 9 períodos ou fases clássicas do desenvolvimento inevitável. Ele, por exemplo, dependendo da situação que é, ele fica igual a outra pessoa no nível dela para ajudar melhor. Ele é capaz de refazer isso tudo, mas de uma maneira positiva. Então, por exemplo, ele pode ser uma isca aparentemente igual a outra, tal. Então, é a listagem aí da escala evolutiva, você deve ter visto. Pré-serenão vulgar, isca assistencial, interconsciencial, consciente, tenepsista, veterano, tudo. Todo o povo para trás, ele manda. Isso eu sei que eu tenho aprendido com ele, eu às vezes banco. Esse povo está aí, né? Antes de mais nada, eu sou pré-serenão vulgar. Mas eu sou vulgar consciente. Isso é diferente, já não é tão vulgar assim. Eu acho esquisito porque ele não é isca assistencial. Não, ele é consciente, está certo. Não, ele não tem jeito, né, de entrar no buraco, né? Não dá. Professor, qual que é a extensão de um grupo, de um evoluciólogo, até que ele dá conta? Como é que administra isso?
número de pessoas envolvidas? Como é que é essa... Olha, eu acho que eles têm capacidade de mexer com milhares de pessoas. Agora, tem uma coisa muito séria nisso. As consciências em evolução mais avançadas constituem sempre uma micro-minoria. Como tem um monte de evoluciólogo, eles podem ter ainda na Terra magotes ou equipes, grupos, que são grupelhos, grupúsculos, pequenos. Eles não precisam de muita coisa, porque o povo ainda não tem gabarito para atendê-los. Então, outra coisa, eles não vão querer fazer assistência só para a pessoa que é inconsciente. Eles fazem assistência para o inconsciente até ele ficar consciente, para depois ampliar a assistência. Então, inconsciente, por exemplo, ele faz do jeito que a gente faz para a formiga. Por exemplo, aqui nessa sala, tem 200 pessoas. Não deve ter 5 aqui que cuidam todo dia de formiga. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, o nível de evolução varia muito de uma pessoa para outra. A mesma coisa com o processo deles. Agora, eles são especializados. Entende? Eles não são comuns. Nesse planeta, o evoluciólogo não é uma consciência comum. Agora, os mais raros mesmo são os serenões. Em segundo lugar, são eles. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma coleção de moeda, ou uma coleção de selo, ou uma mancolista de uma coleção de revista ou de livro, a coisa mais rara é o RR, é o raríssimo. Agora, aquele que é mais ou menos, é o raro. Agora, aquele que não, tem algumas coisas, não é assim tão raro, o nome é escasso. Então, por exemplo, nós somos escassos. O evoluciólogo já é raro. Agora, o serenão já é raríssimo na Terra. Entendeu aí o que quer dizer? Escasso, raro e raríssimo. Nós temos uma coleção de selos, coleção de moedas. Vocês são as minhas moedas de ouro. Deu para entender mais ou menos o que é? Mancolista é aquela coleção que você não tem, que está faltando os itens da sua série que faltam. Isso é mancolista, mancou, faltou. Então veja, na Terra, falta gente boa para ter mais evoluciólogo. Os que tem aqui dão para o gasto. A prata de casa. Tudo indica que é assim. Agora, tem o colégio invisível deles. E outra coisa, eles não podem formar a torta direito de qualquer maneira, como diz lá na Argentina, quantidades industriais de evoluciólogos. Eles não podem fazer, não existe essa indústria. De modo que a coisa é mais ou menos desse jeito que você está vendo por aí. Agora, outra questão, eles geralmente não impõem nada, como o senhor colocou. Agora, existem momentos dentro do grupo que existem mudanças quase que cirúrgicas, né, mais incisivas. E eles estão... Tem coisa que eles são ostensivos, exato, muito mais do que os serenões. Como é que é? Eles ainda não sabem disfarçar isso. O serenão sabe. Agora, eu vejo que os evolucionários ainda não sabem. Eles estão no capricho, né? Estão fazendo força, mas ainda não chega lá. Então, as coisas são muito ostensivas, muito óbvias. Por isso que eu falo, é melhor você, quando pode, examinar um evoluciólogo do que um serenão. O evoluciólogo está menos difícil o acesso a ele, entende? Agora, é um problema da pessoa começar a estudar, que ela vê as facilidades, dificuldades disso. Tem muita coisa pela frente. Agora, com esses dados que eu estou dando para vocês, você já tem uma ideia inicial de desenvolver mais o conhecimento sobre evoluciologia e evoluciólogo. Esse é que é o interesse aqui nesse curso, de oferecer isso. E com esses dados aqui, vocês podem estudar mais. Aqueles que estão vendo esse assunto pela primeira vez, não vão entender todos esses itens, eu sei. Mas com o tempo, volta a ele. Vocês tendo mais experiência, lendo mais, volta a ele que vocês vão começar a entender isso. Esse é o motivo que eu nunca publiquei muita coisa sobre isso, e nem fiz curso diretamente específico sobre evoluciólogo. Mas já falei muito sobre serenões, que assim eu falo sobre todo mundo. Serenão é o top da história, que serve para tudo. Sabe como é que é? No caso, é o tapa-buraco do conhecimento. Agora, esse aqui não é muito específico. E ele é mais à mão, a gente está vendo aí o negócio.
ponto de vista prático, esse aqui é mais prático que o serenão. Mas o serenão é muito importante para estudar, porque sem 1% da teoria, nós não estudamos a vivência. Não dá. Tem lógica isso para você? Agora, o que eu vejo é o seguinte: procure adentrar a mentalidade do evoluciólogo. Esses 100 itens já dão uma ideia para vocês fazerem isso. Entra na mentalidade dele. Como é que ele pensa? Qual a preocupação que ele tem? O micro-universo consciencial dele é recheado com o quê? Isso é importante. O evoluciólogo, ele já está na condição da consciência contínua, 100%? Ah, quase sempre, né? O desperto já começa a ter isso. Então, acho que isso aí para aí deve ser fichinha. Então, naquela escala da consciência contínua que você escreveu, tem uma etapa da afiliação, o aceite, seria a afiliação ao evoluciólogo, aceite Quase por sempre. parte dele. Quase sempre. Sr. Valdo, qual a relação dos evoluciólogos com as sincronicidades? Eles já propiciam as sincronicidades? Sim, eles são, vamos dizer, motores de sincronicidade positiva em várias áreas de manifestação humana, fora o extrafísico. São motores, eles acionam. É aquilo que antigamente se chamava de mão na roda. Ele é uma mão na roda, dentro da sincronicidade. Porque tudo é para frente. É aquele negócio que eu estou falando. Anda para frente, porque atrás vem gente. Você está entendendo? Eles veem a abertura, é o abertismo consciencial. Vamos abrir ao livre-arbítrio. Eles querem acabar com o determinismo de tudo. E que não é fácil, né? Você sabe. Mas olha, vamos entender isso aqui. O evoluciólogo, ele lidera cosmoeticamente, com alto grau de responsabilidade, a catálise. Quer dizer, ele amplia a possibilidade de desenvolvimento das soluções dos problemas, das resoluções de conflitos e das progressões de tarefa. Então, veja, primeira coisa, solução de problema. Quase sempre a pessoa tem um problema. Então, para haver resolução de conflito, por exemplo, às vezes o maior problema é juntar as consciências conflitivas. Então, eles primeiros dão um jeito de juntar esse povo. E aí, eles vão tentar chegar numa resolução. Não, vamos solucionar o que é que vocês pretendem. Tem que fazer esse conflito desaparecer. Todo mundo vai fazer as pazes. É a conciliação suprema, máxima, envolvente. E depois, às vezes, ele já fala na terceira posição para fazer o negócio da segunda. Ele fala assim, ó, tem uma opção de coisa para ser feita agora. O que vocês acham? É a progressão da tarefa. Gente, vocês estão perdendo com coisa muito pequena. Você já tem gabarito para fazer coisa muito melhor do que isso. Para que ficar perdendo tempo e dormindo numa condição dessa, batendo a cabeça, que é a chamada fricção de cabeças uns com os outros, sem necessidade nenhuma? Entendendo? Então veja, o trinômio, a solução de problemas, às vezes, é mais juntar as consciências para um diálogo construtivo. E a progressão de tarefas é uma coisa muito séria, porque aquilo pode abrir uma luz que nenhum deles pensaram, porque às vezes as consciências estão tão apaixonadas pelas suas ideias de partido, disso e daquilo, que elas não têm uma visão de outrem, outrance, a outra coisa, a ulterior, a posteriori. Você está entendendo? Então, eles chegam e lançam aquela luz. Ah, é mesmo. Pronto, mixou o aparelho. Ninguém mais quer defender aquelas ideias que ficaram antiquadas de uma hora para outra. Ele usa a tarefa como uma forma de aglutinar e de conciliar Agora, ó, os grupos. isso aqui é coisa séria, isso é do transmentor. Então, Parece, mas não é a mesma coisa. Você entendeu, né? É, entendi. Solução de problema é uma coisa, resolução de conflito é outra, progressão de tarefa é outra. Agora veja, uma coisa bate na outra e vai batendo assim. Isso aqui estabelece uma verdadeira reação em cadeia de desenvolvimento prático, objetivo e cosmoético. Agora, em que a responsabilidade de um evoluciólogo já difere da responsabilidade de um Que pré-serenão, ele mexe com o maior número de pessoas. Você não acha, não? O meu ciclo de relações é Abrangente. bem menor do que o do transmentor.
Eu saio do corpo, de vez em quando tem gente até me esperando, mas veja, é uma michurucagem. Ele não. Aonde que ele aparece, a multidão em cima. Se deixar, não pode acotovelar, porque tem que manter a educação. Se pensar mal, todo mundo sabe que está pensando mal. Então, é um tal de uma lisura fantástica. Então, assim, o qualificativo dessa responsabilidade seria essa postura de lisura, de respeito para com as demais pessoas. É isso que vai qualificar a responsabilidade de um evoluciólogo. Tem um cara que eu conheço que falava para mim, não, Val, tudo que eu faço extrafisicamente, eu mudo o modo da abordagem. Eu sou muito mais equilibrado. Eu falei assim, ó, você está errado. Você tem que ser assim para tudo, até para conversar comigo. Ele estava errado. Agora veja, ele queria ter o tal. Não, a hora que eu vou mexer com o comparador, ou qualquer coisa de projeção, meu negócio é extrafísico, eu tenho uma lisura perfeita. Eu tenho um equilíbrio total. Eu não dou mancada. Fala assim, que tal você ser assim para o resto? Coisa mais séria é comigo, você está vivendo comigo, por que é que você não melhora? Para que você comete essas bobagens de novo? A quinta vez que você faz essa besteira? Eu não admito isso que você está falando. Me perdoa, isso não tem lógica. Vocês estão entendendo então? Agora, esse trinômio aí vale a pena estudar, com calma. Eu falei um aspecto. Ele tem dezenas. Professor Valdo, qual seria a criação magna de um orientador evolutivo? Conduzir uma equipe enorme para uma situação melhor dentro de uma Max ProEx ampla. Já pensou o que não pode fazer com isso? Eles estão tentando fazer isso conosco. Nós somos um grande projeto. Vocês pertencem a um grande projeto terrestre. Eu tinha ideia disso aos 14 anos. Agora, mais tarde, no Espiritismo, eles falavam que eu tinha uma linha do missionato. É o quê? Missionato. Missionato. Outros falavam que não era não, era um mediunato. Agora eu virei para eles, não é um mandato. Tudo é um processo de ato. É o negócio do nonato, do rorato e do bonato. Agora o processo é não ser o bobato. Gente, eu acho que chegou no nosso ponto, que já está mais de 4 horas lá, o meu horário aqui é esse, eu vou passar a bola aqui para os outros, eu desejo que todo mundo seja evoluciólogo o mais depressa possível. Agora, por favor, não esqueça de mim, tá? Muitas graças.